Olá amigos, estamos iniciando mais um programa do Trabalhador, o programa do Sindiago, o Sindicato dos Trabalhadores da Corsã, aqui na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Você deve estar percebendo aí pelo Brasil inteiro as discussões políticas, os debates políticos que estão acontecendo, desde o impeachment, do impeachment da presidente Dilma até os dias atuais. Você está vendo notícia de corrupção a toda hora na televisão, você está vendo malas e malas de dinheiro sendo encontradas, malas de dinheiro, como dizemos, mal havido, dinheiro de corrupção, aparecendo a toda hora, denúncias de corrupção contra vários e vários membros do governo, e às vezes ficamos a nos perguntar o que está acontecendo com o Brasil, o que está acontecendo com a população brasileira, qual é o entendimento que o povo brasileiro está tendo. E nós, com a intenção de colaborar um pouco nesse entendimento, vamos conversar hoje com o Gabriel Vaccari. Gabriel Vaccari é o professor de Sociologia da FISMA e também mestre em Ciência Política. Tudo bem, Gabriel? Tudo bom. O povo brasileiro, Gabriel, está aí perplexo, com esses acontecimentos aí que estão no dia a dia, já há alguns anos, já esses acontecimentos vindo à tona no Brasil, e, na minha opinião, há uma seletividade muito grande daquilo que a mídia mostra, prejudicando, talvez, o entendimento do povo brasileiro. O que um cientista político, um mestre em ciência política, como é que um mestre em ciência política estaria vendo esse momento hoje do Brasil, Gabriel? Bom, boa tarde. Boa tarde aos telespectadores da televisão Santa Maria. Muita coisa pode se dizer desse período. Apenas uma que é um momento tranquilo e nem fácil de compreender. A situação é bastante complexa, bastante grave. Eu acredito que a gente pode afirmar sem muita margem de erro que possivelmente é o período mais grave da história do Brasil desde o golpe de 64, talvez comparável àquele momento. E a gente vive uma tempestade perfeita, como se diz na expressão popular, pois há uma combinação rara de acontecer entre uma crise econômica de proporções bíblicas. O PIB do país derreteu 10% em 2, 3 anos, a gente tem 14, 15 milhões de desempregados, associado com uma crise política que devastou e tem devastado a crença que a população tem nas elites políticas do país, somada a escândalos de corrupção que também mergulhou os principais partidos, as principais forças políticas do país num mesmo fosso. E eu tenho a impressão que o sentimento geral e comum da maioria da população, além da perplexidade, de uma certa apatia que todos têm percebido, a desesperança e a incapacidade de ver hoje, num horizonte próximo, alguma saída que repactue o país e consiga devolver ao nosso povo tão sofrido, tão dolorido, uma esperança de um futuro melhor, o que se torna ainda mais brutal e ainda mais violento simbolicamente quando a gente contrasta com o clima que o país viveu na primeira década do século XXI, muito marcado por uma certa euforia, que agora o país estava avançando, estava se desenvolvendo, a população mais humilde, especialmente, experimentando novas oportunidades. E em 2, 3 anos a gente viu praticamente tudo isso derreter, à luz do dia. As vísceras do sistema político, das elites econômicas do país à mostra. E não por acaso que a gente vive esse período de tanta instabilidade, de tanta incerteza, de tanta imprevisibilidade diante do futuro. Ontem mesmo eu comentava com um colega meu, comparando com 2013, do ponto de vista do tempo que falta para a eleição presidencial. Sim. A essa altura, em 2013, por exemplo, para falar aqui do Estado, só a título de exemplo, todos nós sabíamos quem seriam as principais candidaturas ao governo do Estado, ainda que não pudéssemos prever que seria o Sartori que ganharia. Mas, enfim, sabíamos quais seriam as forças em jogo. Eu pergunto para você, Rogério, hoje a gente tem capacidade de saber quem vai ser os principais
competidores ao governo do Rio Grande do Sul, por exemplo, no ano que vem? Hoje realmente está muito diferente isso. A instabilidade e a insegurança política no país estão muito grandes, né? E a gente vê isso, Gabriel, como o povo parece entorpecido, né, com o que vem acontecendo e não tem uma capacidade de reação. Tu falaste aí na questão política atrelada à questão econômica. Não tem, né, Gabriel, como a questão econômica do Brasil, por exemplo, ela ficar desatrelada disso tudo que está acontecendo. E, na minha opinião, eu acho que foi uma grande sacada de quem queria tomar o poder no país, de utilizar exatamente a questão econômica, pelo que o Brasil enfrentava, para politicamente tomar o poder. Seria isso? Acredito que as elites econômicas do país, né, os grandes empresários, seja do setor industrial, financeiro, do agronegócio, do comércio, tiveram muita virtude, para usar um termo caro ao Maquiavel, tiveram muita capacidade de aproveitar as circunstâncias da crise pela qual a gente vivia 2, 3 anos atrás, como uma janela de oportunidade para tomar o poder e implementar as reformas condizentes com o seu projeto de economia, com o seu projeto político, sem precisar passar pelo crivo da urna. Eu estou convencido de que o impeachment, né, nada consensual que a gente viveu no ano passado, para lá de duvidoso, né, na minha opinião, farsesco, acredito na possibilidade, inclusive, de nomear como um golpe parlamentar, foi uma conjunção de, basicamente, duas grandes forças, né? De um lado, um setor da elite política, especialmente da centro-direita, que uniu inconformados com a derrota de 2014, com setores com medo do avanço das investigações, né? Querendo barrar essas investigações, que se associaram com o setor das elites econômicas, do grande empresariado, do mercado financeiro, dos bancos, da indústria no Brasil, que queriam reformas neoliberais sem necessariamente passar pelo crivo da soberania popular. Então esse encontro entre o vulgo, né, o tão conhecido mercado, essa entidade abstrata, quase metafísica, e um setor da elite política buscando reformas neoliberais mais proteção contra as investigações, é a coalizão e a fórmula que sustentou esse processo que a gente viu e tem visto, né, ao longo do último ano, que tem sido tão traumático para o país. O impeachment, um sistema presidencialista que não comporta o chamado voto de confiança do parlamentarismo, é como se fosse a pena de morte, né? É uma saída que se adota em última instância. A saída capital, vamos dizer assim, é o fim. Exatamente. A pena capital, ela não pode ser disparada, ela não pode ser materializada em função de uma certa conveniência e de um interesse que se torna maioria em um determinado contexto. E o país está pagando, e infelizmente, sendo realista, provavelmente continuará a pagar ainda, talvez na próxima década, o preço por ter disparado esse processo, como se diz a expressão popular, a pasta de dente quando sai do tubo não volta mais. Não volta mais. A gente disparou isso. E isso a gente viu ali em 2013, aquelas grandes manifestações, né, de rua, onde tínhamos aí redes de televisão e redes da mídia, né, insuflando a população para ir para a rua. Aquilo tudo produziu, na verdade, essa pena capital que foi o impeachment, né? Foi realmente uma grande articulação desses setores do Brasil e que, logo mais, depois a gente pode até comentar sobre isso também, mas que produziu aquilo que determinados setores do país queriam, que era o impeachment da presidente Dilma. Ali, se nós formos pegar, Gabriel, a motivação real, né, do impeachment da presidente Dilma foi o quê? Foi a pedalada fiscal. Sim. Muitas pessoas acham que a Dilma saiu por conta de corrupção no Brasil. E não foi isso. A Dilma saiu oficialmente por conta de uma pedalada fiscal. Então, essas elites, né, que comandam o país fizeram toda essa articulação para realmente tirar o presidente para poder fazer isso que a gente está vendo hoje. Gabriel, o povo, nós, o cidadão mais leigo, assim, tem muita dificuldade quando
Os cientistas políticos começam com esses termos, né, que a gente custa entender. A elite política do Brasil, a elite dominante do Brasil, o que seria, traduzindo isso para o popular? Quem é essa elite, afinal? O termo elite ele é caro à tradição da sociologia política, remete a uma certa escola de pensamento que tem Robert Michels, Vilfredo Pareto na sua origem, mas se a gente quiser tentar simplificar esse termo, a primeira coisa a se qualificar é o seguinte: elite não é igual a elite econômica, né? Porque quando a gente fala elite, parece que elite são os mais ricos. Sim. E elite é uma parcela dos mais ricos, com uma parcela que não necessariamente é a mais abastada economicamente da população, que é uma minoria com alta capacidade de organização, com alta capacidade de coesionar seus interesses e empreender ações coletivas de tal modo que consiga lutar pelo poder e dirigir os rumos de uma sociedade ou de uma economia. Ou seja, elites são esses grupos minoritários com alta capacidade de mobilização e de organização e que, por conta disso, tem uma possibilidade superior em relação à maioria desorganizada da população para ditar os rumos do país. Elite pode ser uma elite política, uma elite econômica, uma elite intelectual, uma elite cultural. Mas há uma generalização, não sei se tu concorda com isso, que quando a gente fala assim do empresariado, né, às vezes quando leigamente a gente fala do empresariado, acho que a gente está tentando se referir justamente a essa elite empresarial do país que tem lá a sua parcela de inserção dentro da política, que é na política que tudo se resolve, e essa elite empresarial, sim, ela determina os rumos do país. Não necessariamente estejamos falando contra os empresários, porque há empresários e empresários. Né? Há empresários que realmente sabem do seu dever social, sabem que se não houver emprego, não haverá consumo, e eles têm realmente essa facilidade de entendimento, mas quando a gente fala da elite empresarial, é essa elite que tu está falando. Exato, perfeita colocação, porque quando a gente usa o termo empresariado, né, o problema é que ele é vago e muito amplo, né? Bom, será que empresariado inclui qualquer pessoa que tem um empreendimento econômico, o dono da padaria, o dono da farmácia, o dono da loja? Não. O empresariado é a elite empresarial, né? Muitas vezes chamada de o mercado, que tem muito poder econômico concentrado, afinal a economia no Brasil é muito concentrada, e alta capacidade de influenciar os rumos da política, inclusive por conta do poder de financiar campanhas, de fazer lobby depois, etc. Quem que é basicamente a elite do empresariado? As grandes empresas, né? A gente poderia dar nome no setor financeiro. O Brasil é tão concentrado que não é nem difícil de nomear quem é, né? Sim. O Itaú, o Bradesco, né? O Santander, no setor industrial, as grandes empreiteiras, que agora entraram um pouco em decadência, no setor de processamento de alimentos, a própria JBS, né? Que a Fiesp tem também Exato. E as grandes entidades de representação sindical e associativa, né? As federações de industriais estaduais, como a Fiesp, a Fiergs, a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, a Federação Brasileira dos Bancos, né? Então, a elite empresarial é como se fosse uma elite política dos empresários, né? É a parte dos empresários que, além de ter muito poder econômico, tem capacidade de influenciar nos rumos da política. E aí, para o telespectador que está em casa, eu acho que por que a gente está trazendo isso para o debate, né? Porque no dia a dia, muitas vezes, no debate de senso comum mais superficial sobre a política, parece que todo o problema do país decorre, né? Quem de fato dita os rumos é apenas quem tem mandato eletivo, né? Deputados, senadores, presidente. Mas, na verdade, esse setor que controla o dinheiro, que controla Sim. o capital, tem tanto ou às vezes até mais responsabilidade pelos rumos da política, assim como, por exemplo, a elite midiática, né? Os grandes meios de comunicação. Quando a gente fala, tu falaste agora em meios de comunicação, e as pessoas têm uma dificuldade de entender que meio de comunicação ele é uma empresa, né? E se é uma empresa, tem alguém por trás, alguém responsável por isso, que é o empresário, né? Então, esse empresário também tem os seus interesses políticos, ele também tem os seus interesses econômicos, e ele vai, se não for um empresário coerente, se não for um empresário sério e honesto, ele só vai publicar aquilo que lhe interessa, inclusive economicamente. Sim.
Ele não vai publicar tudo que você precisa saber. Ele não vai publicar tudo que lhe interessa, telespectador. Ele vai publicar aquilo que interessa a ele como empresário. E quando a gente está falando de mídia que pega desde do Oiapoque ao Chuí, 24 horas por dia dentro da casa do cidadão, é a formadora de opinião. Porque eu estou ali almoçando, estou olhando um jornal na televisão. Estou jantando, estou olhando um jornal. Se esse jornal de meio-dia e de noite disser que o Gabriel é isso, é aquilo, é aquele outro, a população vai entender que o Gabriel é sim aquilo que a mídia está dizendo, sem nem querer ouvir o lado do Gabriel. E é isso que a nossa população tem que entender. Nós não podemos ficar, né, Gabriel? Se nós ficarmos muito escravo do que determinado segmento da mídia diz, o que vai ser da nossa ideia, da nossa, vamos dizer assim, da nossa interpretação de tudo aquilo que está acontecendo no Brasil? E eu vou confessar para o telespectador, a gente está trazendo o Gabriel aqui hoje, também, né, ele como um sociólogo, também nesse sentido de tentar entender um pouco melhor as coisas, né? Por que está acontecendo isso hoje no Brasil e esse comportamento das pessoas, né? Quando você fala em mercado, agora há pouco tempo atrás, quando houve o risco, né, do Maia assumir, o presidente da Câmara assumir o governo brasileiro, porque o Temer cai não cai, né? Você ouve no noticiário que o mercado já tinha ido ao Maia conversar com ele para dizer como é que o mercado queria que o Brasil funcionasse. Quem é esse mercado, Gabriel? O mercado é expressão muito vaga que se utiliza no dia a dia, né? E a utilização da expressão vaga ela não é gratuita, ela atende a uma determinada estratégia retórica. Né? Ela não é vaga à toa. Ela não é vaga à toa, ela atende a uma determinada visão estratégica de tornar difuso e impreciso a identificação de um ator essencial para entender os rumos da história e os rumos da política, da sociedade no Brasil. O mercado, né, esse quase Deus metafísico que se utiliza, e uma coisa curiosa também é como, quando a gente vai ver, por exemplo, as análises que circulam na mídia, é sempre dado como um pressuposto de que o que o mercado quer é bom. Sim. Né? Nunca há contestação de, bom, o mercado quer isso, mas será que é isso mesmo? Né? Quer dizer, isso não está em debate. Né? Se o mercado quer, é porque de fato é o melhor. Eu me lembro quando entrou o Henrique Meirelles para ser ministro da Fazenda do Temer, que chamavam o Henrique Meirelles de a menina dos olhos do mercado e a equipe econômica do Temer como o Dream Team, né? O time dos sonhos. Só que time dos sonhos para quem? Né? Time dos sonhos para esse grupo que controla os recursos econômicos do país. E, infelizmente, né, se fosse ainda o empresário que gera emprego, que gera renda, que gera crescimento, que cumpre um papel social importante, menos mal. Mas o problema é que cada vez mais, né, o dito mercado, na verdade, é um conjunto de atores nacionais e internacionais que vivem de especulação sobre rendas, né, em bolsas de valores, com fundos de investimento. Então, que nada produzem de concreto, de substancial para melhorar a vida da população e que abocanha, inclusive, boa parte do orçamento público do país via pagamento de juros, dívida pública, etc. Então, eu sempre chamo atenção para o poder de influência, inclusive, que esses atores têm nos meios de comunicação, dando um exemplo. Se você lembrar do Jornal Nacional, quem é o primeiro, aliás, o último anunciante antes de começar o Jornal Nacional que diz determinada empresa oferece é o Bradesco. Sim. Né? No Jornal da Globo é o Itaú. Né? E aqui para o telespectador, já nessa explanação do Gabriel, já vai entendendo quem é o mercado, telespectador. Né? Porque falar que é o mercado é muito vago, né? Então, quando você fala que o mercado quer que o presidente do Brasil, de uma potência que nem o Brasil, haja de tal forma, nós estamos falando, tivemos aqui 2 exemplos, de Bradesco e de Itaú. Quem mais? A gente poderia dar nomes, inclusive, né? Porque Bradesco e Itaú, mas quem é o Bradesco e Itaú, né? Por exemplo, o presidente do Itaú Unibanco, Roberto Setúbal, os Moreira Salles, que também é um importante acionista, que era antigo dono do Unibanco, que se fundiu com o Itaú. No Bradesco, a gente pode pegar o Luiz Carlos Trabuco Cap, Murilo Portugal, presidente da Febraban,
Paulo Scaff, da Fiesp, né? que é um ator, inclusive, filiado ao PMDB, teve protagonismo no processo. O Paulo Scaff, para o telespectador lembrar, é aquele do pato amarelo. Exatamente, da Revolução dos Patos. Da Revolução dos Patos, que agora quem está pagando o pato somos nós. Né? Ilan Gontfeibel, que é o atual presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, né? Tasso Gereissati, que inclusive é senador pelo PSDB. Então, tem os empresários que também entram no mundo da política, né? Não só a influenciam de fora. Bauru Maggi, e a gente poderia ficar listando aqui, dando nomes aos bois, né? Porque isso é importante também, o nosso imaginário político, ele está muito povoado por nomes como Lula, Dilma, Rodrigo Maia, Temer, Aécio, José Serra, que obviamente são protagonistas, são importantes, sim, mas tem esse conjunto de indivíduos, que eu acabei de citar alguns, com tanto poder quanto, tão influente quanto, que, diferentemente dos políticos, não deixa o centro do palco quando perdem um mandato ou não, não disputa a eleição. Não disputa a eleição. E continuam no poder sempre, né? Vai governo e vem governo, seja governo de esquerda, de direita, esses atores que o Gabriel acabou de falar aqui, eles continuam sempre num patamar elevado de possibilidade de influência, né, nesse Roberto governo. Os irmãos Marinho, né, também. E uma coisa que a gente falava da mídia, né, tem que aqui fazer algumas qualificações. O primeiro é que não é nada de errado em ter um setor privado que investe na comunicação, nem que eles tenham opinião política. Isso faz parte da democracia, sim, faz parte de um sistema capitalista, que afinal é onde a gente vive. O problema no Brasil é, em primeiro lugar, o sistema, a base econômica da comunicação ser muito concentrada. A gente consegue elencar 6 ou 7 famílias que concentram boa parte da informação que circula no país, o que é prejudicial não só do ponto de vista econômico, mas sobretudo do ponto de vista democrático, né? Porque a democracia exige pluralidade de opiniões, e se a gente, e vários colegas, inclusive das ciências sociais, fazem esse trabalho de pesquisa, for comparar editoriais, né, a opinião política de boa parte desses grupos relativas aos temas mais relevantes do dia a dia do país, da cena, eles são muito coesos, né? Eles pensam de uma mesma forma. Então, não há multiplicidade de opiniões e de visões para o leitor, para o telespectador no dia a dia. A segunda é que não há também problema necessariamente eles terem uma opinião política. É assim todo mundo. O grande problema no Brasil é que os principais meios de comunicação eles têm uma certa postura cínica de fazer de conta que eles não têm, né? Então eles fazem uma coisa quase desonesta, né, que é apresentar a sua visão política e ideológica como se fosse um espelho neutro e isento da realidade. E quando se faz isso, é quando se está manipulando, realmente, né? Só a título de comparação, por exemplo, nos Estados Unidos, os grandes jornais, os grandes meios de comunicação têm uma prática bastante rotinizada, já, que se tornou cultural, de sempre nas eleições presidenciais declararem em editorial: olha, o New York Times apoia a Hillary Clinton, né? Isso é jogar aberto, não esconder o jogo, né? E por fim, eu acho que também é preciso dizer o seguinte: um italiano, politólogo famosíssimo, Antonio Gramsci, dizia que um conceito amplo de partido político, os grandes meios de comunicação eles também atuam como partido político. Eles não são legendas eleitorais que concorrem a cargos eletivos, né? Eles não têm nem o poder de fazer a lei, nem o poder de ser eleito. Mas, do ponto de vista da defesa de um projeto de sociedade e da capacidade de formar a opinião das pessoas, que são duas funções clássicas de partidos, sim, essas instituições têm também. Inclusive, tem mais do que os partidos tradicionais, né? Ninguém tem o poder de influenciar a opinião pública, a visão, o imaginário da sociedade brasileira no mundo institucional, como a Globo, por exemplo. Então... E o mais incrível, o mais interessante disso, e o Gabriel tocou exatamente no ponto, nessa questão de jogar claro com a população. Deu o exemplo aqui dos Estados Unidos, que em época de eleição, os grandes meios de comunicação, eles tomam lado, eles declaram, ou seja, tudo aquilo que eles disseram, você sabe o que ele está dizendo, para tentar eleger aquele candidato a presidente que ele defende. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, dá o tapa e esconde a mão, né? Fazem um jogo todo, privilegiam. É só o telespectador analisar essas denúncias, por exemplo, na Lava Jato, e acompanhe, por exemplo, o Jornal Nacional e os
os veículos de comunicação da grande mídia, é dado a um lado um tempo enorme de exposição na mídia negativa e, por outro lado, diz mais ou menos ali rapidamente que também foi citado. E o telespectador não se dá conta disso, Gabriel. O telespectador acha que ele está recebendo a informação normal. E está na TV é verdade. E que dá na TV é verdade, né? E também, uma coisa que acontece muito na mídia brasileira, quando na delação premiada acusa, é meia hora dentro do Jornal Nacional. Aí a Polícia Federal e o Ministério Público inocentam aquele que está sendo acusado, dá 1 minuto no Jornal Nacional. E isso para quê, telespectador? Para formar, para dizer para você como é que você tem que pensar, para dizer para você como é que tem que ser, né? E isso não se aceita na mídia. Como o Gabriel disse, pode ter lado? Pode. Agora, que jogue limpo com a população, isso não tem. E que tenha vários lados, né? E que tenha vários lados. Tu não pode ter, até numa estratégia de venda de jornal, por exemplo, se tu falar sempre só bem de um lado, o outro lado não vai comprar jornal, né? E isso no Brasil tem acontecido muito, certamente porque quem eles colocarem no poder vai compensar essa falta de venda de jornal ou de publicidade, mídia, né? oficial. A publicidade oficial. Por que aqui no Rio Grande do Sul também acontece isso? Porque depois a publicidade oficial ela é amplamente distribuída, dada só a um veículo de comunicação. E aí é curioso porque, se tu for ver também a visão ideológica, política desses grandes grupos de comunicação, ela é, assim, via de regra, né, majoritariamente liberal, ou seja, Sim. defesa da liberdade de mercado, da autonomia, da iniciativa privada em relação ao poder público ao Estado. Porém, né, sempre que necessário, sempre que possível, eles não fazem muita questão de negar o apoio do Estado, por exemplo, na hora da publicidade oficial. O que é, na verdade, um certo paradoxo característico que é muito comum nas elites empresariais brasileiras, que é uma certa contradição na forma como eles se relacionam com o liberalismo, né? Sim. Eles têm um discurso, uma retórica contra o Estado, contra os impostos, contra a carga tributária, etc., mas se valem do Estado. Se valem do Estado sempre que necessário, né? Gabriel, infelizmente o nosso tempo já vai terminando, nós vamos encerrar, a gente quer fazer gravar um outro programa ainda com o Gabriel, que fale também do Brasil pós-impeachment. A gente quer fazer esse debate aqui com ele, para também conversar com o telespectador de uma forma mais direta e mais acessível ao trabalhador, né? O entendimento desse cenário político todo do Brasil. Então, nesse programa a gente conversou aqui com o Gabriel Vaccari, que é um sociólogo, né? E um pesquisador, um cientista político, né, Gabriel? Um cientista político, nos trazendo aí alguns esclarecimentos sobre esse cenário político atual e do Brasil. Até uma próxima oportunidade.